volta com mais um episódio do Êxito Cast. E hoje eu estou aqui com 3 convidadas muito especiais. Antes de apresentá-las, gostaria de me apresentar. Eu sou a Vanessa, Dona Ana Guirra, faço parte aqui do Êxito, da Câmara Feminina e da Diversidade. Se você também quer estar aqui no próximo episódio, quer se conectar com mulheres empreendedoras de todo o Brasil, quer fazer negócio, acesse o site do Êxito e faça parte do Instituto, que eu tenho certeza que você vai aprender e fazer negócios aqui. Bom, além de trabalhar aqui no Êxito, eu também sou especialista de marketing, atuo em 2 empresas, na Multifaces Comunicação, uma agência de marketing e de mídia, e na Finca Própria, que é esse vinho que a gente trouxe aqui hoje, que é o privilégio de você ter o seu próprio vinho e o seu próprio vinhedo. Então a gente começa, meninas, fazendo um brinde ao episódio de hoje, à presença de vocês. Sejam muito bem-vindas. Gostaria muito de agradecer aos nossos patrocinadores, também a equipe do Salão do OS Hair, que graças a eles estamos mais belas hoje aqui. Então, obrigada, Gabi, Ayla, por todo o seu carinho. E também aos nossos parceiros, patrocinadores, a Juliana Flores, que no final as convidadas terão uma surpresa muito especial. Então, vamos ao que interessa, vamos às apresentações. Estou aqui com a Giovana Quadros. Giovana Quadros, nascida na Amazônia. Eu não sabia disso. Não. Na verdade, em Belém, né? Sou de Belém do Pará. Incrível. Nascida na Amazônia, hoje é empreendedora na causa feminina, foi executiva internacional por mais de 20 anos, é escritora e palestrante. Iniciou sua carreira em comércio internacional com 17 anos em Belém do Pará. Mas ainda muito jovem, foi morar em São Paulo para trabalhar no mercado de exportação. Ser uma jovem líder em meio predominante masculino acendeu uma luz para a importância das mulheres no mercado de trabalho. Ao longo da sua carreira, conheceu muitas mulheres que inspiraram a escrever o livro Dicas de Mulheres Inspiradoras. Primeiro livro a reunir a alta liderança feminina do país. Foi o pontapé para a Giovana fundar o que é hoje o movimento Mulheres Inspiradoras, maior plataforma de alta liderança feminina na América Latina. Parceira oficial da ONU Mulheres e da Berkeley Global Society. Falei isso correto? Berkeley, é. Berkeley. Detém a principal premiação de alta liderança feminina do país e internacionalmente na França. E o primeiro fórum dedicado a mulheres líderes. É também membro do Conselho da Lead Mulher e Bem Querer Mulher. Muito bem-vinda, Giovana Quadros. Mas tudo bem. Muito bem-vinda. Obrigada. Temos muito Prazer a falar é meu. Hoje vai ser um de hoje. papo powerful de mulheres. Vai. Obrigada pela sua presença. Luciana Gomes. Luciana é CEO da Encom Academy. Encom, tá certo? Exatamente, certinho. Especialista em posicionamento e comunicação digital para serviços. Perfeito, isso Vou mesmo. querer saber muito mais quais serviços são esses e como que você pode ajudar quem está assistindo a gente aqui hoje. Muito bom, grande prazer estar aqui, Van. Obrigada pelo convite. Obrigada que você veio. Annelise Godoy. Produtora executiva, especialista em planejamento estruturado e captação de recursos para o setor da cultura. Sensacional, obrigada. Anne, posso chamar de Anne já? Claro, por favor. Anne, obrigada pela sua presença. Quero saber muito sobre a sua história. Claro. Obrigada de ter vindo aqui. Então, mulheres, para começar, temos muitos assuntos assim, com certeza uma sinergia aqui entre vocês. Eu queria entender, vocês estão onde vocês estão hoje, porque era o sonho de criança de vocês se inspiraram em alguém, ou foi uma consequência da vida que colocou vocês onde vocês estão hoje? Quem quer começar? Posso começar? Conte, Lu. Então, eu acho que é uma junção, no meu caso aqui, uma junção de tudo. Eu sempre acreditei que a educação é a principal ferramenta para mudar vidas, para mudar cenários, para transformar a condição social, inclusive, do indivíduo. Então, sempre sonhei, sempre quis trabalhar com a educação. Em paralelo, eu sempre observei, eu sempre me incomodei um pouco com a qualidade da prestação de serviço no nosso país. Então,
ia no dentista, senta na cadeira e abre a boca, sabe? E eu tenho um pavor de dentista, então tudo começou aí. Poxa, Olha. não tem uma comunicação humanizada, não tem uma forma diferente de me proporcionar uma experiência melhor, de me fazer entender melhor o que eu tô fazendo ali, para que eu não sinta tanto medo. E tudo isso, não só com a área odontológica, mas outros serviços também, eu passei a observar essas deficiências, essas questões que me incomodavam. E por outro lado, a partir do momento que eu fui estudando, me formei em comunicação e marketing, comecei montei a primeira empresa e comecei a atender clientes. E eu comecei também a conhecer o outro lado, das empresas e dos profissionais liberais, autônomos, os prestadores de serviços. E aí eu comecei a ver que também eles tinham, nós consumidores tínhamos queixas, Claro. e eles também tinham queixas do mercado, né, que não valorizavam, não reconheciam, não pagavam bem. E aquilo ali começou a me dar um incômodo duplo, né? Eu me incomodava com a prestação de serviço, queria mais qualidade e via também, entre aspas, o sofrimento dos prestadores, né? Você identificou um problema. E aí eu vi ali, primeiro foi não foi nem que eu identifiquei uma oportunidade ali, eu identifiquei, é um problema que eu quero resolver. Não, me incomodou. Eu falei, não, isso não pode acontecer. Como que algo, um setor tão importante, né? Porque o serviço hoje, eu tô inserida na indústria do serviço, eu digo que é a base, né? Da nossa sociedade, tudo envolve serviços, mesmo empresas que vendem produtos prestam serviços ali através das suas sub-áreas. E como que eu enxergava no Brasil, ali onde eu estava, naquela cidade que eu estava inserida, tanto problema, não tinha ninguém que falasse para mim assim, olha, eu gosto da prestação de serviço desse fornecedor aqui, sempre tinha queixas. Uma crítica. E aquilo ali eu comecei a ficar meio rabugenta, assim, tipo, serviço no Brasil não presta. Não é à toa que o Reclame Aqui é referência hoje no Brasil, né? Exatamente. E aí, com o tempo, eu tenho, né, minha primeira empresa é uma agência, e aí ali eu continuei atendendo os clientes, aquilo estava guardadinho, me incomodando, até que em determinado momento eu comecei a receber demanda de cliente pela agência, eles não podiam contratar ali, enfim, aquele produto que a gente oferecia, e eles começaram a demandar, eles começaram a pedir. Vocês não tem nada pra gente aprender? Vocês não tem nada pra gente desenvolver melhor? Mas isso na área de marketing, tá? Certo. Na área de marketing, que era a agência de comunicação. E aí foi nascendo uma sementinha de, não, como é que eu posso juntar, né, isso que eu acredito, que me incomoda tanto, que é essa deficiência no mercado de serviço, com a educação em comunicação, marketing, a princípio seria assim. E foi assim que surgiu os primeiros projetos. Não era uma empresa de educação, era um curso, foi primeiro um curso, primeiro um e-book, foi nascendo. Só que naquela sementinha ali, que eles pediram para o marketing, né, para vender mais, eu pensei, bom, se eles querem aprender a vender mais, eles precisam aprender a entregar melhor. E aí foi quando começou todo o movimento que hoje se transformou na Enco Academy, que hoje a Enco Academy se tornou, né, o principal nome no Brasil para desenvolvimento empresarial e profissional desse mercado de serviço. Olha, que a gente traz isso do marketing para que eles se empoderem, para que eles se sintam mais valorizados, sejam reconhecidos pelo mercado deles, porque falta muito essa questão de como que eu me comunico, como que eu falo, como que eu respondo no WhatsApp, como que eu me posiciono no Instagram, mas também, por outro lado, como que eu entrego uma experiência de alto padrão, como que eu atendo bem o meu cliente, meu paciente, meu aluno, como que eu faço diferente com a condição que eu tenho, porque tem muito esse preconceito, eu não tenho dinheiro para investir na experiência do meu cliente, né? Então a gente desmistifica muito isso, então é meio que um 360, e foi isso, foi essa junção do incômodozinho, do sonho da educação, com esse incômodozinho com o mercado de serviço. A educação veio lá de trás, mas educação de quê? De quem? Para onde quem que a gente vai ensinar? Sim. E aí surgiu esse gapzinho do mercado, primeiro um incômodo pessoal, né? E depois a gente viu realmente uma oportunidade de mercado interessante, porque é um mercado altamente, né, importante, expressivo, mercado de serviço. E estamos aqui, hoje eu estou aqui inserida nisso, com a pretensão super ousada de elevar o nível de serviço do nosso país, transformando o Brasil em uma das principais referências em serviço de alto padrão no mundo. Então é muito trabalho que a gente tem por aí. Tem muito trabalho, mas vai conseguir, tenho certeza disso. Sim, e tudo na vida, às vezes o grande segredo é a educação, né? Porque para você prestar um bom serviço, tratar bem o cliente, né? Fazer um pós-vendas, perguntar como é que foi. Exatamente. Mas vamos passar agora para a Gel. Opa. Me conta, Gel, como que você virou referência nessa com o seu área. Grupo de mulheres inspiradoras? Eu posso fazer só uma pequena descrição para claro. quem estivesse ouvindo? Para quem estivesse ouvindo,
Eu sou Giovana Quadros, eu tenho 40 anos, eu sou uma mulher branca de cabelos louros, eu tô vestida de preto, com uma calça de oncinha. Tô aqui com essas 3 mulheres maravilhosas. Bem pontuado, obrigada. Né? Então, como que começou? Foi 9 anos atrás, eu lancei um livro chamado Dicas de Mulheres Inspiradoras, Sim. que caiu na mão do Jô Soares. Ele abriu o programa dele falando sobre o livro. Na época foi a primeira reunir alta liderança no Brasil, né? Desde Luiz Helena Trajano, Sônia Hess, Constância Pascolato, todas essas inspiradoras. Na época, foi o gatilho de eu iniciar um grupo pequeno de 20 mulheres, de 20 mulheres para 600, de 600 foi crescendo, até a gente chegar onde a gente está. Como você me comentou atrás, eu trabalhava com comércio internacional. Eu vim de Belém do Pará, devo estar com uns 20 anos mais ou menos aqui já em São Paulo. E como todas nós, quanto mais eu crescia profissionalmente, menos mulheres eu via nas mesas de negociação. Sim. E a gente indo para fora do país, então, Emirados Árabes, outras regiões, eu era jovem, 20 e poucos anos, e nas mesas sempre o mais do mesmo, né? Uhum. Os homens, na sua maioria, aqui na posição de liderança. Então, se você é uma jovem, você olha para os grandes cargos e você não enxerga você ali, como você vai achar que isso é possível, né? Para você? Sim, concordo. Então, isso foi o primeiro start. Daí veio o livro, eu comecei a estudar mais sobre gênero, entendi que eu mesma tinha viés de gênero, e aí esse meu caminhar para esse entendimento, eu levei uma galera junto comigo, e ela foi crescendo, e se eu te falar que se eu tinha ideia de que ia ser o que é hoje, eu estou mentindo, assim. Nem que eu ia mudar de profissão, que isso, a minha causa ia virar minha profissão. Uhum. Você no começo, você fez em paralelo a sua carreira, trabalho. Você ainda estava lá trabalhando na empresa. Eu acho que ainda era assim, não era? Eu acho que, não, você já estava, já. Já tinha saído. Mas assim, e aí eu hesitei muito, porque imagina, minha mãe funcionária pública, falar, menina, você fez tudo isso, você viajou coisa o tradicional. mundo, você tem que... A segurança, né? Você vai trocar o certo pelo duvidoso. E aí foi um pouco no risco, porque não existia isso antes no Brasil. Então, como é que eu ia saber que isso ia dar certo? Que isso era um modelo de negócio e não só um propósito da minha vida? E eu tenho uma amiga que fala, e tenho a dizer que né, entre salvar o mundo e fazer dinheiro, eu quero os dois, né? Com certeza. E o melhor dos mundos. Mas acho que um pouquinho de cada nós, quando a gente está num propósito, a gente hesita um pouco, né? E acabou que eu abracei. Várias outras mulheres que eu sempre admirei muito abraçaram. Te admiram, né? Isso, eu acho que isso é tão legal. Nossa, né? Isso é muito gratificante, assim. E depois nós tem várias embaixadoras que são incríveis. São 20 embaixadoras maravilhosas, que cada uma tem um protagonismo no seu setor, que divulgam também isso. A gente tem como madrinha a Claudinha Leite e Ana Furtado, que são 2 maravilhosas na minha vida. Que legal. E a ideia é a gente fomentar essas mulheres para que cada uma não só cresça, continue no topo e cheguem além, né? Sim. Porque uma vai inspirando a outra e a gente inspira toda uma nova geração que pode olhar para cima e dizer... eu posso também. Com certeza. Tem essa possibilidade. Elas abriram o caminho pra gente, né? Eu acho que isso é muito importante. Exato. Muito bom. Porque, afinal, as mulheres são mais da metade da população. Mãe da outra metade, aí é quase 100%. É verdade. Só que, infelizmente, a gente não tem representatividade política, econômica e social. Então, é uma questão que... um gap de gênero de mais de 130 anos, de acordo com o último reporte do Fórum Econômico Mundial. Então, é um trabalho... não só meu, mas como o seu também, de reunir as mulheres e trazer mais referências para a gente ver que a gente consegue fazer diferença. Né? Sim, e você sabe, essa importância desse quadro aqui de podcast do êxito, que esse quadro a gente só traz convidadas mulheres. Justamente para isso, para que cada um conte a sua história e inspire quem tá assistindo a gente. Porque podcast com homem tá cheio. Tem né? É o que mais tem. E o êxito deu essa oportunidade pra gente trazer as mulheres do Brasil todo
né, Muito com as suas bom. histórias, idades diferentes, culturas, regiões, para cada uma vir aqui contar a sua história, Legal. porque toda mulher tem alguma coisa para ensinar pra Verdade, gente. verdade. né? Depois não pode dizer, não tem, não existe, eu não acho mulheres. Existe. Ó, já tem aqui, ó, um cardápio grande. A Vanessa está fazendo esse trabalho pra gente. Sim, são muitos episódios. São muitos episódios Ei, mesmo. me conta. Então, Sei que a sua experiência é grande. Qual parte que você quer contar pra pois é, gente? né? Eu me graduei nos Estados Unidos, daí eu voltei para o Brasil e já entrei para as agências de comunicação. Trabalhei quase 12, 14 anos na McCann Erickson, na Ogilvy Mather, na Standard Ogilvy Mather, na época ainda, e na J. Walter Thompson. Então, sempre na área de planejamento e atendimento, que é uma área que você vai estruturando o pensamento, estruturando, né, o organismo. Daí, eu São já as estava... agências mais tradicionais, né, do Brasil, para quem está assistindo e não eram grandes conhece. agências de muito calibre, assim, São até de mesmo. formação. Inclusive, tive grandes oportunidades, até por trabalhar nessa área de planejamento, em atuar com nomes como Luiz Augusto Cama, Jagger, do Rio de Janeiro, o Gustavo Dias Leite, quer dizer, grandes nomes que estiveram aí à frente do planejamento, né, nessa área de comunicação. E daí eu conheci meu segundo marido, já estava divorciada do primeiro, e conheci meu segundo marido, que é músico, né, ele deixou de ser marido, mas continua sendo, ele era mulher, não, ele músico, maestro, foi diretor da orquestra da Universidade de São Paulo e da Orquestra de Câmara, da USP, e daí ele me trouxe esse universo das artes, né? Eu tinha acabado de voltar de uma tentativa de trabalho na Espanha, consegui um trabalho na Thompson de Barcelona, mas foi exatamente quando teve o Plano Collor, né? Que eu até brinco que ele não precisava falar na televisão, era só me telefonar, porque eu perdi a viagem, perdi o dinheiro guardado, perdi tudo. Então, daí eu não tinha como fazer essa viagem e comecei a atuar nessa área de cultura com ele, e vi que havia ali um buraco muito grande no diálogo entre as pessoas da cultura e o mercado investidor. Existe. Eles não tinham, não tinham um tradutor, né? Que era exatamente a minha formação, porque eu voltei e fui fazer língua inglesa na PUC. E daí eu vi que faltava uma tradução, um entendimento das duas áreas para começar a ter um diálogo melhor. Então, eu entrei exatamente na área de negócios da cultura. Aí eu fui me especializando e acabei voltando para a área da comunicação, depois para a McCann Erickson, fui gerente do ABN AMRO Bank. Aí eu decidi efetivamente ir para a área da cultura, fui diretora do Museu da Imagem e do Som. Nossa, depois, daí eu abri minha própria empresa, né? Fiquei com a Filarmonia Brasileira, que foi uma empresa que ela, inclusive, né, nós fomos no ano Brasil-França, vai ter agora, né, as Olimpíadas, e nós estivemos lá em 2005 como o ano Brasil-França representando Villa-Lobos, ganhamos os 2 maiores prêmios, tanto da França quanto do Brasil, com o CD Villa-Lobos em Paris. Então, eu sempre trabalhei muito com a música clássica, mas daí fui trabalhando em outras vertentes, do teatro, do cinema, e isso, né, é um mergulho na área da cultura. Como você bem colocou, cultura e educação são 2 coisas que desenvolvem o ser humano. Sim. Então, a gente tem essa felicidade de trabalhar com coisas que são muito relevantes, muito importantes para a sociedade, né? E, além disso, no meu caso, eu trabalho especialmente com os conceitos setoriais, né? Porque é até da minha formação. Então, como eu também não sou artista, né? Eu sou plateia, apesar de que eu escrevo roteiros, eu também escrevo, né? Estou com um livro para lançar agora nessa área, tudo, mas não me tomo como escritora. Escritor era meu marido, que faleceu há 8 meses, né, o Carlos Amorim, que ganhou vários prêmios Jabuti e tudo, faleceu recentemente, né, porque daí eu me separei do maestro e casei com um escritor jornalista, né, o Carlos Amorim. Então, eu sempre estive envolvida até afetivamente dentro desse universo. Então,
passei a trabalhar muito, atuar muito nos conceitos de desenvolvimento setorial. Então, também de educar o setor da cultura ao pensamento mais estratégico, mais estruturado, mais formal, né? Porque a cultura hoje é possivelmente o segundo maior setor de empregabilidade do país, né? Mais de 11 milhões de pessoas trabalham direta e indiretamente, grande massa trabalha de forma, né, ainda informal. Eu acho que é um dos setores que tem o maior número de empreendedores, porque todo artista é um empreendedor, é um autoprodutor. Então, a gente tem um trabalho muito grande de conscientização, de formação, né? E das ferramentas né, do setor, que também são ferramentas complexas, com muitas leis de incentivo e apoios, né, públicos, mas também um trabalho muito grande na área privada. Então, construir autonomia sem ajuda pública é um pensamento ainda que está em processo de crescimento no país, não é uma coisa ainda, né, o setor da cultura aprendeu que precisa depender muito do Estado. Eu trabalho exatamente num pensamento um pouco mais desassociado, né? Muito bom. Que negócio, então, lógico, sem abrir mão das ferramentas existentes. Então, eu trabalho exatamente nisso, nas políticas culturais, trabalho com desenvolvendo mercado, conhecimento, estruturando projetos. Então, estou sempre trabalhando para grupos e para empresas de cultura, né? Que legal. Excelente, eu fico muito feliz com a oportunidade aqui desses episódios, porque assim, eu não sei o que acontece, mas as 3 convidadas a gente sempre convida, né, e tudo mais, às vezes uma pode no dia, outra não pode, mas a hora que chega aqui a sinergia é tanta, que eu falo, gente, nada por acaso. Tem a ver, né? É verdade. Querendo ou não, os trabalhos de vocês são complementares. Exato. Inclusive, eu tenho muito aluno pensamento. que é artista, tem muito aluno músico, enfim, de diversas vertentes ali. E justamente o que você trouxe, Anne, da questão da autonomia, né? Então, o que a gente ensina lá? Como que você pode ser o intraempreendedor, né? Empreendedor da sua própria carreira, da sua própria marca pessoal, para que você, de fato, consiga construir um negócio sustentável, ainda que exista, como você trouxe, ferramentas, né? Tem ali incentivos, mas essa visão mercadológica, realmente, de como que eu consigo buscar esse crescimento, buscar essas oportunidades, buscar negócios, é bem nessa direção mesmo que você trouxe. É muito difícil, porque eles naturalmente têm, né, quem trabalha no universo das artes, eles têm uma dificuldade natural, eu acho que até física, né, porque eles têm uma dificuldade mesmo de pensar de forma mais exata, né? Isso, mais direcionada, mais objetiva. Então, a gente sente, eu agora, né, depois de quase 25 anos trabalhando diretamente com esse público, eu percebo que há, sim, uma deficiência natural, da natureza deles. Sim. Então, a gente tem que ser muito acolhedor, porque senão eles criam uma grande resistência. Né? Até de entender os processos, né, e também acharem que estão perdendo a essência do trabalho artístico, porque precisam se ajustar a determinadas questões econômicas. Então, você tem que lidar com essas fragilidades o tempo todo e também dialogar com os investidores, que muitos você acaba sendo uma tradutora, né, desses dois polos. Exato, no final, né, se perguntou de onde vinha, eu acho que eu nunca deixei a minha primeira fonte de curso, que foi exatamente porque lá atrás, né, na minha juventude, eu sempre quis falar muitas línguas e hoje aprendi algumas, mas a que eu mais gosto é exatamente essa, dos negócios entre cultura e mercado, né? Uma tradutora. Que bacana. Tradutora dos mercados. E sabe uma coisa interessante, Anne? Só pontuando aqui, você trouxe isso do artista, né? Ter essa questão, né, essa delicadeza de muitas vezes ter medo de perder a essência, pensar um pouco diferente, ter um pouco de resistência com determinados temas dos negócios. Eu estando inserida no mercado de serviços, digo para você que não é só na área, não é só dentro com os artistas. Eu trabalho muito com o pessoal da área da saúde. E eles têm essa mesma preocupação. A gente tem que ajustar muito a linguagem. Eu brinco que a gente tem que conversar de uma forma muito carinhosa, como se a gente estivesse falando com a criança, porque são temas sensíveis. Poxa, eu vou deixar de ser eu. Ajustar eu vou vestir né? eu vou vestir um personagem. Público.
Ajustar Sim. o tempo todo, trazendo essa conscientização, essa consciência para eles de que é algo que vai ser positivo, vai ser importante. Não vão deixar de ser, por exemplo, na área de saúde, profissionais da saúde ou artistas, porque estão pensando um pouquinho mais em negócios, ou um pouquinho mais em como se comunicar melhor, e como projetar sua imagem da forma correta. Então, é muito isso também que eu vivo aqui, muito dentro do que você trouxe. Mas sabe o que eu achei bacana esse recorte da história que vocês estão contando aqui hoje? O pioneirismo de vocês três, né? Porque com certeza vocês começaram em épocas diferentes, mas que vocês encontraram ali um problema que estava incomodando vocês, falaram assim, poxa, mas ninguém tá fazendo Ninguém tá fazendo isso. nada. Vou pegar essa luta pra mim, essa bandeira. E eu gostaria que vocês, né, porque eu sempre falo que a gente pode inspirar quem tá escutando a gente, esse pioneirismo, essa coragem de começar um movimento, porque vocês três começaram movimentos, né, e continuam liderando esses movimentos. Queria que vocês contassem, assim, qual que foi a coragem, a motivação, além de enxergar o problema e falar, nossa, mas vou fazer, já que ninguém tá fazendo, eu vou fazer. Já, você quer começar? Eu antes de montar, eu procurei saber. Eu tinha ido que antes Mulheres Inspiradoras chamava Confraria Mulheres Inspiradoras. Depois, ao longo do tempo, eu mudei, a gente virou uma plataforma e tal. Sim. Mas eu tinha ido uma só de executivos, como todos, majoritariamente homens. E eu era uma das 3 mulheres na sala. Homens assim. brancos, 40 a mais. Tudo igual. E aí eu me senti ali sozinha. E eu falei assim, não é possível que eu não tenha assim, né? Eu tinha acabado de lançar o livro, eu falei, eu conheci tanta mulher inspiradora, incrível. Sim. Não é possível que não tenha. A gente sabe que tem. E aí eu tinha acabado de ir nesse grupo. E aí eu vi, nossa, eles são legais. É um ambiente bacana para negócios e entretenimento ao mesmo tempo e tal. E eu procurei internet, não tinha. Tinha outros movimentos de mulheres, mas não... Bem pequenos, né? Autoliderança. Aí eu falei, não é possível. E Google e tal, e não tinha. E eu falei, não tinha. Aí eu falei, vou ser pretensiosa aqui, vou montar um grupo, né? E o primeiro tema foi violência doméstica, porque era um auto-aprendizado ali, né, pra mim. E aí, nesse aprendizado, foram 20 mulheres na época. E 20 endossaram, falaram, não, vamos. E aí, teve também a degustação de vinhos, os presentes, um ambiente onde a gente pudesse se sentir segura para ter a troca. Acolhedor. E eu vi tanta mulher inspiradora mesmo, dividindo suas histórias, e a gente colocando vulnerabilidade, mesmo sendo mulheres muito potentes. Aí eu falei assim, como que não pode, assim? E eu duvidei por muito tempo que era eu que estava fazendo isso, sabe? E eu falei, não, deve ter aí, alguma aparecer. É uma curiosidade bem interessante. Essas primeiras 20 mulheres que foram suas embaixadoras, acho que são até hoje, você já era conectada com elas ou você criou uma estratégia porque você falou assim, essa mulher tem que ser minha embaixadora, eu vou me conectar com ela? Eram todas que eu já conhecia, mas legal. Assim... Você já tinha credibilidade com elas. Algumas estavam no livro comigo. Tá. Outras eu conheci de mercado, assim. A gente trabalhava em setores diferentes, eu já conheci, eram 20 e pouquinhas. E aí, eu tinha pensado nesse, né? Não tinha pensado, nada foi estrategicamente pensado. Hoje mas naquela época não. Sim. Então, elas me perguntaram no final, Gel, quando que vai ter o próximo? Eu não tinha pensado no próximo. Aí eu olhei pro meu namorado na época, que hoje é meu marido, eu falei, daqui a 2 meses. Aí ele olhou pra mim e falou, daqui a 2 meses você vai querer que eu suba essas caixas tudo aqui de novo? Aí eu falei, sim, senhor, já era o teste pra saber se ia casar. Entendeu? Se ia dar certo, exatamente. Se era um homem aliado ou não mesmo, né? E aí eu brinco que ele é o primeiro homem aliado. A gente tem um selo que chama Homens Aliados também, que são os homens que incrível. em posição de liderança que advogam, né? Sim. E deu a cada 2 meses eu fazia um encontro e aí eu fui estruturando isso para que, né, acontecesse do jeito que aconteceu. Mas foi isso. Eu já até me perdi da pergunta. Será que é o vinho que tá batendo? É isso que é bom, quando a conversa é natural. Mas era essa a pergunta, né? Foi essa a pergunta. E como que... Porque a questão né? A questão dos desafios e do pioneirismo que vocês tiveram. Porque
Hoje, eu sei de algumas histórias de bastidores que você foi exemplo para outras mulheres fazerem outros grupos, né? E quanto que é interessante eu mesmo se inspirar. faço minhas próprias cópias aí, tá tudo né? aqui. Exatamente. Então, isso que é bacana, né? Não, o pioneirismo mas para eu outras acho- mulheres também levarem, né, os seus pequenos grupos Mas também. eu acho legal, porque quanto mais a gente tiver movimento, eu falo brincando, assim, inspirar até legal. É ruim quando tem cópia mesmo que vai logo, um trabalho, Sim. né, que é difícil. Mas é interessante, quanto mais tenham esses movimentos, é melhor para que a gente tenha mais engajamento. Com certeza. Então, não é que a gente é a minoria, a gente é a maioria, nós somos um grupo minorizado. E quando a gente percebe essa potência e a gente unifica, sai um pouco do argumento, porque o discurso ele é bonito, o que eu percebi ao longo do tempo. Mas como de verdade a gente consegue sair desse argumento e ir para a prática com algumas ações Sim. Positivas. E Para não ser só uma tabela, né? Não, é porque o negócio de ESG, Sim. diversidade, isso agora está um processo difícil, diversidade estão fechando em várias grandes empresas, enfim. Mas o discurso ele pode até ser bonito, mas é como que a gente sai de uma estrutura de milênios formada na estrutura social. É um problema estrutural, cultural. Como que a gente sai disso e faz de verdade o movimento acontecer? Sair do discurso e ir para a prática. E eu acho que era isso muito que eu queria dentro do que eu construí, assim, não saberia se era possível. Mas eu acho que é uma trilha que a gente conhece juntos e faz alguns mecanismos de como que a gente consegue desenvolver e assim tem sendo feito e eu tenho visto coisas maravilhosas, assim, projetos gigantes saindo de dentro, sociedades, projetos de lei do Brasília, umas Olha coisas assim, só. incríveis. E aí quando você vê que o impacto do todo, o impacto da comunidade, ela é potente na comunidade, isso é incrível. Então, quanto mais movimentos de mulheres a gente tiver... Jean, mas em pleno século XXI ainda é importante fazer grupo de mulheres, ainda a gente já passou disso. Infelizmente, você na sua bolha pode achar que sim. Eu também achava, já fiz esse erro, mas os números não são isso que mostram. Então, a gente precisa, sim, reforçar, ter a união, fazer a nossa força, porque senão nem a minha filha vai poder ver isso. São 130 anos de gap de gênero e eu queria que a minha filha pelo menos pudesse ver esse movimento. Sim. Ainda assim, Julinha nasceu no Dia Internacional da Mulher. E eu não tô mentindo. E não foi de cesárea, porque as minhas amigas estavam assim. Ela agendou pra ser esse dia. E o pior que não, assim, o pai faz dia 9, ela faz dia 8. E nada é por acaso, né? Nada. Então, aí eu falei, tá bom, Deus, eu já entendi que a minha missão aqui, se eu tinha dúvidas agora... E é isso, eu acho que... Ela já nasceu com o poder da causa feminina. Já empoderadíssima. Que legal. É isso. Cada um no seu setor consegue fazer um movimento pró-mulheres, às vezes consciente, intencional, às vezes não. E é isso. No setor da cultura, a gente... é um setor que hoje, né, as leis, especialmente as leis de incentivo, elas estão atuando muito com as cotas. Sim. Né, de mulheres, cotas negros, LGBTQIA+. E... eu acho que hoje você falar de cultura no Brasil, sem você estar com esta população, é quase impossível. Você não consegue fazer um projeto sem você ter a presença de um grande número de mulheres, de LGBTQI, de PCDs, porque isso, o setor na cultura ele é muito acolhedor nesse sentido. Ele já tem um pouco desse perfil, eu né? Não sabia. Ele tem, porque você é exatamente, né? O envolvimento com a cultura, ela tem muito até de um posicionamento fora do sistema. Tá. Né? Então, quando você não é um outcast, porque você não chega a ser um marginal, mas o setor da cultura ele não está integrado com o sistema. Ele, na verdade, é até um pouco antagônico em muitas questões. Né? Então, isso até tem aí algumas
algumas atividades que até têm confronto com linhas de marcas e tudo, porque exatamente é o setor que questiona, é o setor que coloca as coisas, né, questiona o sistema, questiona o modo de vida, questiona tudo. Então, ele acaba reunindo essa população que normalmente o pensamento da não está grande dentro massa, naturalmente, né? Não está naturalmente dentro do sistema, ou não é acolhido, ou não tem as mesmas oportunidades. Então você acaba dentro da cultura, né? Quando você fala falando de cultura, né? A cultura é uma coisa muito ampla, né? Mas você fala, por exemplo, de folias de reis, você fala de atividades mais folclóricas, atividades de raiz, você está ali dando uma oportunidade de visibilidade para uma população invisível. Elas só se tornam visíveis no momento da atividade festiva, no momento que elas celebram aquelas coisas. Então você tem essas pessoas que ficam nessa margem da sociedade, naqueles momentos, que é o nosso carnaval, né? Sim, nosso carnaval é isso, né? Da onde surgem tantas pessoas maravilhosas, lindas, e que fazem aquela festa gigante, e que você não vê aquelas pessoas, né? Durante o ano as pessoas elas estão dentro da sociedade ali, sim. Mas não tem a visibilidade, né? não tem, não são vistas, na verdade. Eu inclusive sempre digo que no nosso país, infelizmente, a cidadania começa a partir do 3º salário mínimo, né? Porque antes disso não tem muita cidadania. Então, essas pessoas, elas encontram esse espaço exatamente dentro da cultura, dentro do teatro de rua, dentro desses fazeres e saberes culturais, né? Então, isso acaba colhendo muito. Mas é muito importante ter esse viés também, né, da força do feminino, porque a mulher hoje, ela ocupa, pela minha experiência, ela ocupa grande parte desse sistema cultural, né, do setor cultural, mas ainda tem muita dificuldade para estar como a liderança, né? Então você vê no setor de cinema, quantas diretoras de cinema são homenageadas, quanto iluminadores, quanto diretores de escolas de samba, você não vê, né? Assim, né? Você tem 1, 2, agora que nós estamos tendo esse espaço, porque realmente as mulheres têm, eu acho, uma força muito grande. E você se considera pioneira na cultura, nesse trabalho cultural? Na verdade, ou você acha que você inspirou e após você começar, hoje existem outras empresas que atuam na mesma área que você? Olha, eu dou um curso chamado Arte e Negócios há 20 anos. Então, eu tenho alunos até hoje que são meus amigos, né? Nós montamos, inclusive, eu fui fundador e presidente do movimento Sou Um, de 11 milhões de trabalhadores da cultura. Depois eu saí há 2 anos atrás. Então, você vê que, à medida, a cada grupo, a cada turma que vai se formando, você amplia né, as competências, porque as pessoas passam a olhar o setor, muitos falam assim, nossa, Anne, que eu começo os cursos especialmente dando um panorama dos recursos da cultura, porque a gente ainda fala, poxa, então você é flautista, tá bom, mas você trabalha com o quê, né? Quer dizer, como se, né? Ela nega a profissão da pessoa, né? Você vive do quê? Exatamente o nosso trabalho é fazer com que essas pessoas aprendam a viver da sua atividade cultural e artística, que é um setor forte, um setor que tem muitos recursos, só que eles são canalizados de formas muito distorcidas, que a gente tem que ter uma atuação, inclusive política, muito grande em cima disso. Mas eu não me vejo assim como pioneira, mas eu acho que eu trago um pensamento diferenciado, porque a maioria dos produtores, até no Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande de entender essa personagem do produtor executivo. O produtor executivo, como nos Estados Unidos isso é até um pouco mais claro, é aquele que pensa o projeto, idealiza, chama os parceiros artísticos e executa e traz o dinheiro, quer dizer, você é o mentor daquele processo. Né? Você não está subordinado a um diretor de cinema, você não está subordinado a um diretor de teatro. Isso é um outro tipo de produtor que é absolutamente importante e muito especializado também. Então, são características de produção diferentes, que você pensa mais na viabilidade, né, do projeto cultural, né, e numa extensão maior, não cíclica, como as leis incentivam. Então, você quer que aquelas pessoas formem
pensamentos mais de médio e longo prazo, que o artista sabe pouco fazer, né? Porque ele vive de cada projeto, de cada atuação. Sim. Mas são as muitas mulheres oportunidades, né, de atuação. E eu acho que o que é interessante aqui do trabalho de vocês três é a continuidade, né, do trabalho, porque às vezes a gente só pensa, no próximo cliente, igual você começou falando do dentista. Exato. Às vezes ele foi acostumado a só pensar assim, nos clientes do dia. Sim, mas sim, ele não sabe pensar no próximo. No longo prazo, né? exatamente. A longo prazo. Então, como fidelizar o cliente, né? Porque é tão difícil a gente conquistar um cliente, conquistar um projeto, conquistar uma empreendedora para fazer parte do seu grupo. Como continuar, como fazer com que alguém fale bem da gente, né? Divulgue o nosso serviço. Exatamente. E aí, agora indo para a parte dos desafios, queria começar com você, Lu. Você, como mulher trabalhando na área de serviços, você atua em todos os serviços ou você é especializada em um serviço específico? Todos os serviços. Nossa escola, ela atende qualquer área do serviço que tenha o viés do empreendedorismo, né? Então, me identifiquei muito com o que a gente tá trazendo sobre a questão dos artistas, porque é muito visão mesmo. Então, qualquer área do serviço, hoje, a gente enxerga esse ponto. Eu sou muito técnico, eu sei muito do meu técnico, do que eu estudei, do que eu gosto de fazer, do que eu tenho vocação, mas e a parte de negócios? E a parte desde a captação de negócio até justamente a fidelização, a experiência, o longo prazo, a recorrência. Então, qualquer setor do serviço, qualquer área dentro do serviço, a gente abraça e a gente traz, entrega esse trabalho, né, de direcionamento, de guiar. É muito visão, eu digo que é o despertar. O seu treinamento, ele é digital? Ele é específico para uma empresa? Você vai lá e faz um treinamento focado na empresa, ou é um curso, um site que todo mundo pode acessar? Então, é até engraçado contar essa história, porque nós começamos, quando eu contei lá que aquilo me incomodava, eu já tinha uma empresa, e aí a gente começou a entregar treinamento para as empresas de serviços. Então, começou desse jeito. Só que meu negócio ali não era ensinar. Meu negócio era tocar a minha empresa de comunicação para fazer ela dar certo. E eu fazia o treinamento por demanda. Então, eles pediam, a gente fazia. E aí, aconteceu uma situação... O treinamento era presencial? Naquele momento, sim. Hoje, a gente tem uma estrutura que a gente trabalha com treinamento. Temos uma plataforma de streaming, que é em Complus, é como uma Netflixzinha, só que Netflixzinha não, uma robusta Netflix, só que para o mercado de serviços. Que bacana. Temos as mentorias online, temos as imersões presenciais. Então, hoje tem uma estrutura mais, mais robusta. Mas quando iniciou, era treinamento sob demanda, somente para corporativo, empresas que prestavam serviços. E aí aconteceu uma situação. Ali naquela altura a gente já tinha demanda de profissionais liberais nos procuravam, mas não conseguiam ficar na agência. E uma psicóloga, que era uma amiga minha, me procurou pedindo ajuda, porque ela estava ali mais ou menos vivendo uma situação. Falou, nem existia ainda isso de atendimento remoto para a área da saúde, não existia atendimento online. Ela tinha uma paciente que estava em outra cidade e essa paciente queria muito fazer tratamento com ela, e a paciente se deslocava, ia, voltava. E aí, em determinado momento, a paciente não pôde mais fazer esse deslocamento, acabou ficando caro, e ela veio me procurar super chateada, super frustrada, porque estava num patamar bacana de trabalho, e a menina teve que desistir. E ela veio me contar essa história e me perguntar o que poderia, que eu já trabalhava com comunicação digital, com marketing digital, o que poderia ser feito para ela não perder aquele avanço que ela estava tendo. E nós fizemos juntas um trabalho. E nós fizemos juntas um trabalho de não só reposicionamento dela, mas principalmente do start dela no atendimento online, que naquela época tinha toda uma burocracia, acho que hoje ainda é assim, na parte do conselho e etc, etc. Então, fizemos juntas aquilo ali, deu certo. E aí, o que aconteceu? Ela não só finalizou o tratamento com a paciente dela online, como ela começou a atender online, e depois ela explodiu. Brasil, paciente de várias partes do mundo. Virou sua referência. Aí, naquela ali me deu um start, falei, nossa... Olha que interessante. E logo depois, ela indicou uma colega dela para fazer o mesmo trabalho comigo. Ali a gente fez uma espécie de mentoria. Não existia, eu não tinha ainda nada voltado para pessoa física, para profissionais. Então, fiz uma espécie de mentoria, funcionou. Ela indicou uma amiga, fiz com ela também, super funcionou. A menina também deu uma explodida bacana na época. E aí foi ali que começou. Aí foi ali que tudo começou. A estrutura foi essa. Então, iniciei com treinamento corporativo. Tinha público, vi que tinha uma oportunidade. Eram pessoas maravilhosas. O que mais me chamou a atenção, pessoas maravilhosas, que tinham talento, que tinham uma paixão pelo que faziam. Eu comecei muito com a área da saúde,
né? A nossa escola é para todas as áreas, mas o pessoal da saúde tem uma participação muito grande no que a gente tem hoje. Então, eram pessoas muito competentes no que faziam, muito boas tecnicamente falando, mas não tinham esse conhecimento, nem visão de negócio, que ali um paciente também é um cliente, Sim. nem visão de captação, como se projetar. Eram muito bons no que faziam, mas não conseguiam parecer marketing bons. e vendas, né? Eles são bons no que eles na fazem, faculdade que eles fizeram. Mas não Excelente. se projetar. É tão importante quanto ser bom no que você faz é parecer bom. E aí foi assim que surgiu esse primeiro caminho. Então veio uma mentoria individual, eu mesma que ministrava ali junto com a empresa que a gente estava tocando. Depois veio a segunda, a primeira foi com essa pessoa, com essa minha amiga. Aí depois veio a segunda já remunerada. E aí depois veio a primeira turma dessa mentoria, depois veio a segunda. Aí a gente parou e pensou, tá na hora de escalar. Tá na hora de levar isso para mais profissionais, para mais pessoas que precisam desse acesso, né? E aí foi quando surgiu, a gente realmente fundou, né, Incom Academy e o método que a gente pode de 6 chaves, que é uma metodologia que pega eles do iniciozinho, desde o posicionamento, que é super importante, até toda a parte de vendas, mas também mentalidade de gestão, que é o que eu bato muito nessa tecla, visão. O que acontece hoje com os profissionais, principalmente de serviço, que é onde eu estou inserida, né, é a visão. Então, eu tenho uma técnica, eu sou fisioterapeuta, eu sou médica, eu sou artista, mas como que eu transformo isso num negócio, né? É Exatamente. muito interessante isso, porque aqui a gente está falando sobre mercados, né, a gente está falando sobre oportunidades de trabalho, né, então, assim, eu tô aqui com os 3 pilares do Brasil, eu tô com o pilar de empresárias, eu tô com o pilar de serviços e com o pilar cultural do Brasil. É muito gostosa, né, essa mistura. E vocês trabalham com públicos e perfis diferentes. Eu queria, Gel, passar para você e falar o seguinte, né? O seu público hoje, você acredita que o seu público tem um perfil? É a mulher executiva 40 mais, que já é mãe, já está bem posicionada na carreira, ou as mulheres que te procuram são desde as mulheres novas, que estão começando na carreira, você acredita que o seu público hoje está mais para quem é CLT, ou está mais para mulher empreendedora, para quem está assistindo a gente? Conta um pouquinho. Geralmente 40 mais, a grande maioria 40 mais, mas pelo perfil de carreira, né? Tá. A gente tem tanto executivas como empresárias, algumas empreendedoras de destaque também. Artistas, é muito setorial, né? Muito. Mas artistas que são empresárias também, que é por isso que eu identifico bastante e a conversa. Porque a gente criou aí uma comunidade especialista e agora a gente tem que pensar no modelo mais generalista, né? Do todo. São mulheres em posição de liderança, multissetorial. Do Brasil todo. Do Brasil todo, até de fora. A gente vai fazer uma ação agora no Rio de Janeiro, vai ser a nossa primeira edição Rio de Janeiro. Que legal! Quando que vai ser? Vai ser do dia 12 ao dia 18 de agosto. A gente tem uma missão junto com o Rio Innovation, Globo com a Manza Férez, a gente está indo com a equipe para lá, para fazer uma imersão dentro da Globo, mentoria. A gente faz o Incompany, né? São das empresas. E depois a gente vai ter um painel com edição, porque agora eu tô com o chapéu também de gênero do S20 e do G20. Olha! Então, um painel que eu vou fazer mulheres inspiradoras lá é muito para debater essa parte de empreendedoras, tecnologia e inovação. Tem empreendedoras também. A gente tem algumas outras ações, mas não dentro da comunidade, mas projetos que eu posso trabalhar empreendedoras, mulheres e vulnerabilidade. Então, dentro da plataforma eu tenho isso, né? Vários institutos, a gente tem um QG, que é um espaço físico, tem outras coisas. Mas a comunidade em si é como a gente, primeiro, reúne essas mulheres pela primeira vez no Brasil, como é que a gente consegue fomentar de forma efetiva para que a gente permaneça no topo, cresça ainda mais, ou arraste outras mulheres para esse segmento, para trabalhar a questão de equidade, óbvio, mas com viés também voltado para negócios, experiências educacional. Então, meu público ele é bem... tem umas membros assim que elas têm bem o perfil do que é engajadas. E aí, dentro do público executivo, não foge muito. Porque não quer dizer que eu seja uma executiva de sucesso e eu aprendi a escalar ali no corporativo, por exemplo, que eu saiba me descolar do CNPJ que eu carrego. Ou verdade. dos CNPJs que eu carrego.
Então, como é que eu me posiciono como uma liderança, uma profissional independente desses meus CNPJs? Como é que eu faço meu posicionamento, trabalho a minha imagem pessoal? Porque você sendo um branding bem estruturado, você é aquém de qualquer marca, você tem um valor por si É maior, só. né? Sim. Exatamente. E sem querer, sem intencionalidade, acabei construindo isso dentro dos setores que eu passei. Então, eu era uma Que executiva legal. do comércio internacional, que dependendo de onde o setor que eu ia, o meu nome estava chancelado. Giovana Quadros, tipo, ela vai meter a mão aqui na área internacional e vai executar do zero uma área. Então, ali eu já tinha aprendido que, independente do meu sobrenome corporativo, A sua marca Você pessoal queria chega fazer. primeiro, né? É. Bom, e muito sem querer, mas enfim, tive bons É professoras natural e e professores é no mercado. consequência da credibilidade, né? De um trabalho bem feito. Só que aí, como que a gente consegue fazer isso dentro da comunidade? Então, tem mulheres que vêm para o grupo, por exemplo, é por indicação, né? Mas Uhum. tem mulheres que vêm que o principal é o network e negócios. Tá. Outras é posicionamento. Outras é a parte educacional e experiências. Então, cada um está Que no momento interessante. profissional que não, eu já tenho network suficiente, eu E quero... tem espaço para todas. Sim, porque a gente tem cada uma que entra tem um programa, uma jornada que a gente desenvolve customizada para cada um. Olha só, que Então, diferente. a gente senta, tipo, não é jogada, né? A gente senta e desenvolve. Então, qual é o meu objetivo aqui dentro? Esse. Qual é a minha narrativa? O que eu vou usar? Com que contatos me servem? Porque eu falo assim, de conexão, se você não sabe para onde você vai, qualquer um serve. Qualquer coisa serve, verdade. E aí, eu acabei me tornando especialista em networking. Então, como que a gente usa o relacionamento para atingir os nossos objetivos? Cada uma de nós aqui, eu tenho certeza que finalizou cada ano, a gente vai fazer, minha saúde, como tá? Sim. A minha área profissional, eu vou para onde? E a gente faz nosso planejamento. Mas quantos de nós aqui hoje fazemos o nosso planejamento do nosso capital social? Sim. Então, que pessoas vão me levar do ponto A para o ponto B em quanto tempo? Quais conexões que valem para mim? De que maneira eu sou interessante para quem é interessante para mim? Vou repetir. Por favor. Como que eu me torno interessante para quem é interessante para mim? sim. Aonde eu acho essas pessoas? Que pessoas que são interessantes eu tenho Como que você vai no meu agregar board valor pessoal? para alguém que você admira, né? E a primeira coisa. E a gente trocar como a gente aprendeu a fazer network de uma outra maneira. A gente desaprende aqui dentro do Mulheres Inspiradoras, é um pouco isso. Então, a gente tem uma vez por mês um happy hour que é de networking, que é voltado só para a gente se ajudar efetivamente. E aí o primeiro passo de todos os speeches, porque sempre tem alguém novo, é vamos desaprender hoje como vocês aprenderam a fazer networking. Então o primeiro passo é o que eu posso fazer por você. Esquece o que você vai pedir para outra pessoa. E aí a gente vai aprendendo isso em conjunto. Assim. É muito gratificante, acho, quando a gente consegue impactar de uma forma que a gente mexe um ponteiro, que é importante na sociedade, e mesmo quando lá atrás a gente imaginar, tipo, nunca vai fazer diferença, às vezes não, às vezes pode fazer diferença. Não, com certeza Com faz. certeza. E gera empregos, né? Sim. E trabalha com autoestima. Acho que isso é muito importante. Isso é o mais gostoso, na Mas verdade. o tempo aqui nessa mesa voa. E já está chegando ao final. No episódio de hoje, eu queria muito ficar mais umas 5 horas conversando com vocês aqui, porque a gente tem muito papo. Verdade. E Anne, para fechar, quem tá assistindo a gente, faz qualquer área de atuação da cultura, pode entrar em contato com você, ou as empresas podem entrar em contato com você para você conectar projetos com empresas. Como é que a gente encontra? Com certeza. Eu estou à disposição, eu trabalho com vários produtores, com algumas empresas, a maioria das empresas investidoras, elas já têm uma estrutura, né, normalmente, mas muitas vezes elas precisam também de algumas linhas de atuação que elas não conhecem. Então, como eu acabei, ao longo desses anos, atuando com várias frentes, então eu tenho, como você falou, né, meu patrimônio é meu relacionamento, né, com uma diversidade muito grande de atores, né, do setor. Então, a gente acaba, o que eu faço é exatamente essa conexão, né, e muita consultoria. Então, que legal. Eu estou, obviamente, à disposição de artistas que pensam como fazer a sua própria carreira, especialmente grupos,
né? Então, um grupo de dança, um grupo de teatro, que normalmente não tem, eles montam, mas eles também não têm essa Não percepção tem estrutura, de serviço, né? de como ter uma visão de negócios. Então, esse também é um trabalho que eu faço. E para as empresas, é esse trabalho de uma consultoria de que tipo de projeto, que tipo de formatação de projeto é mais adequado para os interesses daquela empresa. Então, eu atuo nessas duas frentes, né? Que bacana. Estou à E disposição. normalmente as empresas que têm essa área, né, de cultura, o jurídico não entende, né? Então também tem um conflito interno, né? Na Porque aí você verdade, fecha o negócio, você vai pro jurídico, aí o jurídico não entende sobre a Lei Rouanet, né? E aí eu volta. acho bem, nós temos 32 anos de Lei Rouanet, né? Sim. Tem 33 anos de Lei Rouanet, né? Hoje eu acho que nenhum jurídico e nem tributário, né, deveria dizer que não entende. Pois é. Né, porque também não é uma coisa tão complexa. Ela é uma lei que ela atua como todas as outras leis de insumos, incentivos. Sim. Ela, para o investidor, ela é relativamente simples até, né? Mas o que é um pouco, às vezes, um pouco mais complexo é fazer o cálculo do quanto que a empresa pode dispor. Mas mesmo isso, tem tantos tutoriais, tem tanta informação até nos sites das diferentes instâncias, da prefeitura, né, do município, do estado, do federal, que, né, não dá mais para dizer não entendo. E são processos muito rigorosos, não são, né? A gente passou aí por um período onde houve uma difamação muito grande do setor da cultura, muito irreal, porque, na verdade, os processos de leis de incentivo são quase procedimentos licitatórios, né? Você passa por uma série de etapas e de apresentação de documentação, tudo, e casos de ilícitos tem em todas as áreas, mas é que como nós atuamos numa área de muita visibilidade, então você pega um caso que se torna meio emblemático, mas é um setor que inclusive é muito difícil para o próprio setor da cultura, porque eles mesmos não conseguem atender a todas essas exigências legais. Então é exatamente isso que eu faço também, esse apoio de como trazer essas informações para entrar dentro desse pensamento mais estruturado, né, legal, né, que tem uma série de etapas. Então, quem quiser te encontrar, suas redes sociais. Então eu tenho o meu Face, tenho o meu telefone, 11 999 747 000, é bem fácil. Muito fácil. Muito facinho, né? O meu e-mail é anigodoy2@gmail.com. Perfeito. Então, obrigada, podem entrar em contato que esse é o meu trabalho. Eu vou entrar em contato para saber mais. Com certeza. Que legal. Lu, palavras finais, se alguém quiser te encontrar. Então, bom, hoje a gente se posiciona, né, como principal ecossistema no Brasil para apoio aos profissionais do mercado de serviços, empreendedores, profissionais. E para falar com a gente, o canal mais fácil é nas nossas redes sociais. Então tem o meu Instagram especificamente, que eu tô sempre lá, eu tô sempre respondo todo mundo, que é o lucianagomes.mpv. E tem o Instagram da própria escola, que é incom.academy. Lá dentro, eu vou até convidar as pessoas a conhecerem, porque assim, quando eu falo ecossistema, não é um lugar só onde tem curso, mentoria. Não, nós temos um balcão e lá nós oferecemos consultorias gratuitas, análise de posicionamento, imagem, toda a parte de construção de plano de ação para qualquer profissional que chegue lá, podendo investir em um programa pago ou não podendo, ele sai com plano, ele sai com ajuda, ele sai com um guia nas mãos, ele sai com direcionamento especializado, senta com os nossos especialistas. Então, de fato, eu brinco que é a faculdade além da faculdade, porque qualquer um de qualquer área que quer aprender sobre negócios tem lá alguma coisa para você. E posso entrar num programa, Luciana, não posso agora, também tem, todo mundo é acolhido, todo mundo é recebido com muito carinho. E é isso, as redes sociais hoje o Instagram, na verdade, é o melhor lugar para falar com a gente. Com certeza eu vou também entrar em contato lá, tenho certeza que muitas pessoas estão assistindo. Vai ser um prazer. Com você. Gel. Eu. Quem não faz parte do grupo pode participar de algum evento ou existe uma pré-seleção? Para o grupo tem uma pré-seleção. Tem algumas edições especiais que a gente abre. O Academy é um desses, que é o mais de academia mesmo, de educacional. Então, você pode perguntar ali quando que vai ter. As redes sociais de Mulheres Inspiradoras
É mulheres_inspiradoras no Instagram. O meu é Giovana Quadros, Geovana, Giovana Quadros. E tem o site, que é mulheresinspiradoras.com. E ali tem um pouco de tudo do que a gente faz, assim, dos encontros. E é só pedir mais informações lá que o time responde. Adorei. Muito bom. Com certeza a conversa de hoje foi muito inspiradora. Obrigada, Vó. Eu amei o tempo de vocês, que vocês escolheram estar aqui com a gente hoje. Sei que a vida de vocês é muito corrida. E eu tenho certeza que dessa mesa aqui, entre vocês, tem sinergia entre todas nós. Então, espero que todas nós aqui, que a gente se torne amigas, façamos negócios juntas, que uma ajude a outra, porque esse que é o propósito aqui do êxito de uma mulher ajudar a outra. Então, eu fico muito feliz que vocês estiveram aqui. Foi a primeira vez, né, de vocês aqui no êxito, vocês três. Então, muito bem-vindas. Já participei de um, mas foi online, de um Êxitocast, mas foi online. Presencial é a primeira vez. E vou convidar essas mulheres maravilhosas para participar do nosso podcast também. A gente tem um podcast que é para trazer esses nomes maravilhosos. E olha as coisas acontecendo, né? Com certeza. Obrigada, e gente. para encerrar, tenho aqui um presentinho para vocês. Olha só. Olha. Que chique. Obrigada, Lu. Olha só, que linda. Ah, Gente, como é delicioso ganhar flor. Né? eu amo. Qual mulher não gosta, né? Ai, obrigada. Obrigada pela presença. Lindíssima. Olha só, tá vendo? Com Com vinho e flores, olha, pode dar sempre. E nesse clima colorido, maravilhoso, de felicidade, de alegria, a gente encerra mais um episódio do êxitocast. Te espero no próximo. Obrigada. 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 Vanessa. Gostaram?